Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema a encarnação do Verbo, lição de número 3. E o Verbo se fez carne, o texto básico, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. É o texto base que nós temos no nosso texto áureo, nossa lição de número 3, dia 19 de 1 de 2025. E vamos para a nossa introdução. Nossa introdução diz assim: no livro do doutor em teologia, pastor Manuel Júnior, página 51 a 71, vai discorrer precisamente sobre a pessoa de Jesus. Esse livro é sobre doutrina da Trindade na Bíblia e na história, do pastor Manuel Júnior, que ele escreveu no início do ano passado. Então vai discorrer sobre esse assunto, sobre a encarnação de Jesus, sobre a pessoalidade de Jesus. Vale a pena você comprar, vale a pena você conferir. Tá? Então, assim, esse livro ele vai trabalhar com essas questões, mas as expressões logo de Deus e suas duas naturezas caracterizam sua manifestação física. Ou seja, a Bíblia quando a Bíblia não fala exclusivamente sobre duas naturezas de Cristo, tá? Pois bem, isso é inferência teológica, inferência teológica. Mas as expressões logo de Deus e as duas naturezas são características da manifestação física. Ou seja, Deus quando se manifestou em carne, o logo de Deus, ele se manifestou em carne. Eu vou tentar depois falar um pouco mais sobre isso. Então, no livro da Doutrina da Trindade do pastor Manuel Júnior, ele vai trabalhar sobre que essa manifestação do Logo, ela não traz distinção entre as pessoas. Não existe o Cristo, o Cristo e a pessoa física de Jesus, como às vezes a teologia ela quer trabalhar. É que existiam duas naturezas. Então, duas naturezas existem duas pessoas, porque a natureza ela vai formar, traz a formalidade de características individuais, e isso numa só pessoa traria uma certa confusão que não cabe a nós discorrermos aqui por causa do tempo. Então é isso que o livro do pastor Manuel Júnior vai trabalhar. Caracterizam sua manifestação física. Então, ou seja, o Logos e o Jesus físico era a mesma coisa. O título da lição ressalta a humanidade de Cristo. Isso aí. É isso que o comentarista ele quer abordar e vai engendrar dentro da aula. Só que a encarnação do verbo é o verbo se fazer carne. Qual tipo de carne o verbo usou se carnalizar? Será que ele usou a carnalidade humana que está completamente intrínseca no pecado? Ou ele carnalizou usando a carnalidade que não é aparentemente humana, mas não tem subsídios característicos que vão trazer a penalidade do pecado? Isso aqui são questões que podem ser pensadas por você aí, ok? Então, ressalta a humanidade de Cristo, a lição vai trabalhar com isso. O título da lição ressalta a humanidade de Cristo. Temos por necessidade de apresentar que o Filho sempre foi o mesmo. Isso aqui é importante. Eu estou na introdução, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é eternamente o mesmo. E aí a gente segue o seguinte e abre-se aspas. Se Deus é eterno, é porque eu estou querendo ressaltar algo aqui, por isso que eu abri aspas, mas eu não estou tirando citação de livro algum não. Tá? Se Deus é eterno, imutável, infalível em sua relação imanente e transcendente em sua essência. Vou repetir. Se Deus é eterno, é imutável, é infalível infalível em sua relação, é imanente. Deixa eu frisar aqui que eu não citei com tanto ênfase. Na sua relação é imanente. O que é imanente? Deus está envolvido no mundo, mas se relaciona com o mundo, está ligado ao mundo. O termo imanente está ligado, está intrínseco, está envolvido ali, está dentro. Jesus está dentro do mundo, Deus está dentro do mundo, mas ele, ao mesmo tempo ele é transcendente,
em sua essência, ou seja, a essência dele ultrapassa ou extrapola a concepção que a gente pode ter da sua pessoa. Então, por mais que Jesus Cristo possa ter uma fisicalidade, uma pessoalidade, quando eu falo de fisicalidade, de pessoalidade, eu estou falando daquilo que você pode apalpar, daquilo que você pode sentir, mas na realidade, a sua essência absoluta está completamente diferente da essência que o homem tem, porque por mais que ele tenha total semelhança, e você vai encontrar o termo semelhança, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, depois você pesquise lá com calma, o seu efeito natural, ela foge um pouco do efeito natural do nascedor humano, por isso que teve a necessidade dele ser nascido de uma virgem. Então, a encarnação do verbo faz que o verbo seja encarnado de forma diferente. A sua encarnação já traz elementos diferentes em si mesmo. Tá? Mas, infelizmente, a teologia trabalha com o pressuposto que a encarnação do verbo traz elementos essencialmente semelhantes ao homem. E isso é extremamente danoso, porque só para nós lembrarmos aqui que o homem ele é a imagem de Deus e não Deus é a imagem do homem. E um pressuposto, deixa eu, antes de entrar no primeiro ponto aqui, só para observar, que eu devo falar isso mais a priori nas lições a posteriori. O que acontece? Nós temos a Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, que vai falar que é semente do homem, semente da mulher e semente da serpente. Aí, teologicamente, nos é ensinado que é o primeiro texto que vai falar da manifestação do verbo, ou o proto-evangelho, e assim por diante. Só que o primeiro versículo que vai falar da manifestação da carnalidade, fisicalidade de Jesus, não é Gênesis capítulo 3, versículo 15, mas é Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Quando fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é o Filho. Então, se você percebe a falha teológica que nós temos em interpretar a Bíblia. E problema que a gente já tem falado nas lições anteriores, do ano passado, e isso já vem engessado por muito tempo. Pois bem, primeiro ponto. A imutabilidade de Jesus. Jesus é imutável, é só você voltar em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8. Jesus é o mesmo hoje, ontem, eternamente será. Ok? O que nós vamos usar como base aqui é esse versículo aqui, abre-se aspas. O que era desde o princípio. 1 João capítulo 1, versículo de número 1. E eu coloquei Evangelho de João capítulo 1, versículo de número 14, para você também dar uma olhadinha. Ok? Vamos lá. Então, mas o que eu quero utilizar é a primeira parte do Evangelho da Epístola de João, perdão, capítulo 1, versículo 1, que diz o que era desde o princípio. É bom frisar aqui para daqui a pouco não tenha confusão naquilo que a gente está dizendo. Então, é só a primeira parte. Afirmamos que no princípio era o verbo. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, com paralelo com João capítulo 1, versículo de número 1, em paralelo com Gênesis capítulo 1, versículo 1. E que esse verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo de número 14, que a gente já citou aqui. A palavra egêneto, fez, feitas, feito. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra fez, aí nos textos bíblicos, a gente vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 3, que é o texto que está em foco, egêneto, que é fez, feitas e feito, e a gente vai encontrar no versículo também 10 também, vai conotar, desculpa, a gente está com uma gripe nessa semana e estamos melhorando um pouquinho ainda, então precisando melhorar bastante. Pois bem, então ela vai aparecer no capítulo 3, no versículo 10 e assim por diante. Conota algo que veio a existir. Então é o significado de egêneto. Tá? Verbo se fez carne, egêneto. Verbo se fez carne, egêneto. Tá, ok. Mas o que a gente precisa entender? O que tem vindo a existir, egenomai, já existia. João capítulo 1, versículo 1. Aí a gente abre a observação. O uso da palavra em grego
pode tomar uma roupagem diferente, abarcando outros significados, ok? Então, surgir, aparecer na história é entrar em cena e aparecer em público. Então, se fez, que é o que está dentro da palavra, o significado da palavra gento, ou genomai, tá entre surgir, aparecer na história, entrar em cena, aparecer em público. Então, é um significado que a gente pode encontrar dentro do escopo da palavra. Não anula a sua pré-existência. Tá? Não é pré-encarnação que eu estou falando pré-existência. E nem desfaz o modo que ele foi, que ele sempre foi. Não desfaz, isso aqui é importante. E não desfaz o modo que ele sempre foi. Então ele aparecer em público, ele passar a existir com aquela, publicamente para aquela multidão, não vai anular ou desfazer o modo que ele sempre foi. Eu coloquei aqui Filipenses capítulo 2, versículo 6 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Você lê depois. Vou seguir para a gente ganhar tempo, a gente não, o vídeo não ficar longo e você só botar e aí botar no ponto 2.0, que você acelera o vídeo e bota o vídeo para acelerar, ele vai, com 5, 10 minutos, você consegue ver o vídeo aí com facilidade. A Bíblia não fala de uma encarnação que não preserve elementos essenciais de sua existência. Ou seja, a Bíblia, quando fala que o verbo se fez carne, não fala que quando ele se fez carne, se desfez todas as essências, todas as características que ele já tinha. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Até mesmo para ser a imagem de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Gênesis capítulo 1, 26, que a gente já citou aqui, ele teria de ter uma forma corpórea ou uma imagem de Deus que é Espírito. A imagem do Filho era materialização do Pai. A materialização do Pai. A imagem do Filho era a materialização do Pai. Estou falando de Jesus. Materialização do Pai. Abre-se aspas. Não em pessoa, mas em essência. Porque quando eu falo em pessoa, não mais em pessoa, é só quando eu boto entre aspas aqui em alguns pontos, é só para frisar o ponto que eu quero ressaltar, para não ficar usando observação o tempo todo. O que acontece? Porque não em pessoa, mas em essência. Porque são pessoas diferentes, mas com a mesma essência, porque o filho saiu do pai, tá? Mesmo se encarnando, ou se materializando, ou se tornando visível. Revelação, termo Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Observação. Imagem, tesselen, aparência e semelhança, demute, similitude. São palavras diferentes, mas que retratam a mesma coisa, o mesmo significado. Tanto imagem e semelhança é a mesma coisa, tá? Só coloquei aqui o significado em hebraico para que você possa entender que pode parecer um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Então, similitude, no texto em tela, a corporeidade, Romanos capítulo 8, 29, conforme esse morfo, tem a mesma forma. Ou seja, ter a imagem do filho e ter a mesma forma do filho. Vamos lá, segundo ponto. Jesus e sua morte. Aí a gente abre aspas para citar o versículo. Tomando-vos o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Feche aspas. Atos capítulo 2, versículo 23. A morte de Jesus não foi aparente como o seu corpo. Como o seu corpo, não é que o corpo de Jesus foi aparente, mas como o corpo de Jesus não era aparente, também a morte de Jesus também não foi. Você podia palpar Jesus como a morte dele também foi real. Mas ele não morreu a sua morte, mas a nossa morte. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 1 de Pedro 3,18. Ele deu sua vida em nosso lugar. João capítulo 15, 13. Por isso pôde padecer e morrer. Aí a gente entra para a conclusão. Conclusão. Fica difícil pensar quem Jesus é e achar que um dia, por um instante, achar que quem Jesus é e que por um dia, por um instante, ele deixou de ser quem ele sempre foi. Ah, ele era Deus quando estava no céu. Aí veio aqui para a terra e deixou de ser Deus? Isso é meio complicado, né? Aí você desfaz toda a divindade de Cristo. Se ele tem vida em si mesmo, João capítulo 26, igual o Pai, porque o Pai, quando eu cito o Pai aqui, eu cito 1 Timóteo capítulo 17 e 6
16, que o Pai é o único que tem a imortalidade e ele passou essas coisas para o Filho, como ele podia morrer? A sua própria morte. Jesus não morreu a sua própria morte, ele morreu a nossa morte. Mas a gente não tem tempo para explicar aqui, então só para você refletir. Então, ou seja, ele não podia morrer sua própria morte. Sua imortalidade anularia o efeito da morte. A imortalidade de Jesus anularia o efeito da morte. Jesus morreu para desfazer as obras do diabo. É 1 João capítulo 3, 8. E conseguiu desfazer. Aí a gente conclui assim, que incluía pela morte aniquilar o império da morte. Então ele precisava morrer para ter o contato com o diabo e desfazer a obra do diabo, ou seja, maniatar o diabo, prender o diabo. Só que sua morte não era a sua morte, era a nossa morte. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14. Aí a gente encerra aqui. Eu quero só ressaltar que Jesus, por morrer a nossa morte, ele desfez aquilo que nos dominava, que era o império da morte, que estava engendrado pelo diabo. E citando só de passagem, que quando ele desceu à terra, ele prendeu o valente. Então, ele já estava manietando Satanás aqui na terra, na sua manifestação. Então, que você entendendo isso, você vai compreender que Jesus já desfez todo o poder de Satanás e todo o império da morte contra nossas vidas. Então, seja feliz, seja alegre e glorifique a Deus. Que Deus nos permita um ótimo domingo, uma excelente escola dominical. Em nome de Jesus, amém